Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula do meu canal, a mais um encontro aqui técnico nesse canal aqui do YouTube. O nosso tema de hoje é um tema extremamente importante nos dias atuais, né? Nós temos ali basicamente as nossas drenagens hoje no território brasileiro. 99% delas vão tocar nesse tema, que são as redes de drenagem. Então você vai entender como dimensionar corretamente uma rede de drenagem e ainda por cima como criar uma nova renda com essa habilidade, né, de dimensionamento, de análise hidráulica de rede de drenagem, ok? Bom, então estamos aqui com a tela compartilhada e eu separei aqui 3 pontos importantes, né? O primeiro ponto é por que é importante dimensionar corretamente a rede de drenagem, tá? Parece engraçado, né? Mas eu tenho visto, né, ainda muitos profissionais, né, algumas prefeituras, que acabam indicando a drenagem no olho, né? Não, põe lá uma rede lá de 50, ali põe uma de 80, ali põe uma de 1 metro. Mas existe uma ciência por trás, né, da drenagem, existem os métodos de cálculo por trás da drenagem. Né? E quando a gente coloca simplesmente uma indicação, né, por um chutômetro, ou baseado numa experiência, né, mesmo assim, a gente pode falhar muitas vezes na especificação do diâmetro da rede. Tá? E essa falha do diâmetro, da especificação correta do diâmetro da rede, pode ocasionar alguns problemas para o nosso sistema de drenagem. Tá? Quais problemas? Né? Então, a gente vai ver aqui quais são os impactos que podem gerar aí, um mau dimensionamento de rede de drenagem. Depois a gente vai ver como dimensionar efetivamente, então, uma rede de drenagem, passo a passo, tá? E aí, por fim, a gente vai ver como construir uma nova renda com esse conhecimento e vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Primeira etapa aqui, né? A gente focar um pouco no porquê é importante você frisar um pouco aqui essa aula, pegar esse conhecimento, né, aplicar na prática, porque é importante dimensionar corretamente aí o sistema de drenagem. Vamos lá. Se nós não fazemos um dimensionamento correto, isso quer dizer que a nossa estrutura pode estar muito superdimensionada ou muito subdimensionada. Tá? Então, se eu tenho uma estrutura bem dimensionada, está funcionando ali com a sua eficiência, né? Agora, se eu coloquei uma rede muito maior do que o necessário, eu tenho um superdimensionamento, né? Coloquei uma estrutura muito maior do que era necessário para aquele caso em específico. Agora, se eu tenho aqui o cenário ótimo e eu coloquei uma rede muito menor do que é necessário, eu tenho um subdimensionamento, né? Ou seja, aquela rede também não vai atender por outros critérios, tá? Então, quando nós temos essa falha no dimensionamento para mais, né? Nós superestimamos demais a nossa rede, o que pode ocasionar ali? Bom, nós temos alguns problemas aqui, né? Logo de cara, a gente consegue perceber o seguinte: se eu, com uma rede de 50 centímetros, já resolvo a minha drenagem local, se eu colocar uma rede de 1 metro, o que vai acontecer na primeira instância? Né? Eu vou elevar o custo da minha obra, sem muitas vezes uma justificativa técnica que possa alicerçar essa decisão. Isso daí vai trazer ônus para o cliente barra sociedade, porque se for um projeto público, quem está pagando aquela obra somos nós, né? Com os nossos impostos, ok? Se for um projeto privado, bom, o cliente vai ter que gastar mais naquele projeto, né? Vai ter um ônus ali de custo sem necessidade nenhuma, né? E se for uma obra pública, o cliente também vai ter que gastar sem necessidade, só que aí esse cliente, sendo público, quem paga, né, a obra somos nós. Então, aqui nós aumentamos, né, o nosso custo, não só da nossa rede, mas também de todo o processo de execução da rede, porque é feita uma vala, né, é feita uma vala de escavação, pode ter escoramento, pode não ter, o volume dessa vala, botar fora, mão de obra, tamanho da rede, custo da rede. Imagina só, isso aí vira uma bola de neve, né, com um custo muito elevado, e, assim, se fosse um custo muito elevado, mas tendo necessidade, é um cenário. Né? Agora, quando está superdimensionado, é um custo super elevado, sem ter nenhum respaldo técnico. Tá? Sem ter nenhum respaldo técnico. Então, o primeiro ponto do superdimensionamento que pega é realmente o custo, sem necessidade. Ok? Outro ponto, pessoal, é o seguinte: existe um critério de dimensionamento de rede de drenagem que é especificado pelos manuais de drenagem, que é a velocidade mínima para essas redes, sarjetas, né, dispositivos que vão conduzir o escoamento no sentido longitudinal, que se tenha uma velocidade mínima de 0,75 metros por segundo. Por que isso? Né? Porque se nós temos uma rede de drenagem com uma velocidade inferior a 0,75 metros por segundo no cenário de projeto, isso quer dizer que essa rede e essa sarjeta, ela vai ali proporcionar com que o escoamento não tenha energia suficiente para transportar o sedimento, tá? E esse sedimento logo começa a ser depositado na própria
rede. E isso vai reduzindo a área útil da nossa rede, isso vai reduzindo a área hidráulica da nossa rede. Então, quando a gente pensa em escoamentos, em obra, em projeto, em casos reais, nós não temos só água, né? Até coloquei uma imagem aqui com bastante sedimento chegando aqui numa boca coletora. Nós não temos só água, né? Nós temos sedimentos, areia, silt, finos, pedrisco, né? E outras coisas que vêm junto com a água. Então, a água, ela precisa não só escoar pelo nosso dispositivo, mas ela precisa também transportar esses sedimentos de montante para jusante. Tá? Agora, se ela não tem energia suficiente para fazer esse transporte de sedimento, esse sedimento ele começa a ser depositado na rede. E aí a nossa rede de 50 centímetros começa a encher de areia e começa a perder área hidráulica. Aí quando tem uma entrada de água na rede, ela tem menos área hidráulica para veicular aquela vazão. Então, quando a gente trabalha com uma rede superdimensionada, né, quanto maior o tamanho da rede para a mesma vazão, né, a gente fala, pensa na seguinte questão, uma vazão X, sem variar a vazão, tá? Se eu vou aumentando a rede, a velocidade vai diminuindo, porque eu vou aumentando a área hidráulica. Então, se eu precisava de uma rede ali de 50 para ter uma velocidade adequada para o escoamento acontecer dentro da faixa mínima, eu coloco uma rede de 1 metro, a chance é que a velocidade vai reduzir, e pode ser que ela reduza para baixo do mínimo, e aí você não tem energia suficiente para transportar esse sedimento, tá? Então, aqui é um segundo aspecto aí do problema de superdimensionamento. Agora, o outro lado da moeda também é válido, né? O subdimensionamento. Olha, coloca uma rede lá de 40, e quando você vai calcular, precisa de 60. Então, ela está subdimensionada, né? Ela está com um diâmetro menor do que o necessário. Nesse caso, pessoal, nós temos dois problemas bem claros aqui, tá? Primeiro, se a rede é menor do que ela deveria ser, né? Ela é insuficiente hidraulicamente, possivelmente, né, num cenário crítico de projeto, ela vai trabalhar em carga. Então, ela vai trabalhar com seção plena, né? Vai estar cheia de água, tá? Isso daí pode favorecer a elevação do nível d'água no PV. Então, você tem rede, PV, rede, PV, rede, PV, né, que é o posto de visita. Se a minha rede está com seção plena, começa a gerar um remanso, começa a gerar uma elevação da lâmina d'água no PV. E essa elevação ela pode chegar até o meu pavimento. Quantas vezes aí você já não passou de carro em época de chuva e você vê minando água ali na tampa do PV, né? Ou seja, está saindo água do PV para a rua, né? Aquela água do PV ela está extravasando pela tampa, tá? Isso daí vai gerar o quê? Problema de alagamento local. Se eu tenho um PV que está falhando ali, porque a rede está em carga e gerou remanso, então ele vai jogar água para fora do PV e essa água vai para onde? Vai para a rua, vai criar aqueles empoçamentos, aqueles alagamentos locais. Por quê? Porque possivelmente a rede de drenagem, né, foi subdimensionada, ok? Outro ponto, né, pessoal? Se nós subdimensionamos a rede, né, o contrário do aumento de área e redução da velocidade também é válido. Se eu tenho a mesma vazão e eu vou diminuindo a minha rede, a velocidade tende a aumentar, porque a minha área hidráulica está diminuindo, ok? Se eu faço esse movimento, pode ser que a minha rede esteja exposta a uma velocidade que ela não suporta, ou seja, posso ter problema de abrasão. Então, se você pega os manuais de drenagem, eles vão especificar, olha, a velocidade máxima em torno de 4, 5 metros por segundo. Se eu tenho uma rede que está veiculando um escoamento de 8, 9, 10 metros por segundo, a chance de ter um problema de abrasão, que é um desgaste mecânico no nosso concreto, um efeito lixa, é muito grande. Tá? Então, eu posso reduzir a vida útil do meu dispositivo justamente porque ele está exposto a uma velocidade que ele não suporta. Tá? Então, aqui é um outro problema aqui, a questão do subdimensionamento. Tá? Então, pessoal, olha só, tanto para mais como para menos, né, eu posso ter problemas. Tá? Então, não é um chutômetro do tipo, não, vou chutar para mais porque eu tenho uma folga de segurança. Tá, mas se você chutar para mais, você está gerando mais custo na sua obra, não só da rede em si, mas de toda a operação, toda a mão de obra, toda a escavação, todo o bota-fora, você está empilhando custo desnecessariamente, tá? E ao mesmo tempo você está expondo a sua rede a um cenário de deposição de sedimento, caso a velocidade do escoamento se torne menor do que a mínima, ok? Então não é chutar para cima ou chutar para baixo que vai resolver, ok?